Olá, pessoal. Meu nome é Graciane, professora de alterações atmosféricas, e vamos para a nossa terceira aula. Pessoal, qual seria essa abordagem da aula de hoje? Como nós já viemos trazendo em todas as outras aulas, qual que é o conceito que realmente aborda o assunto? Essas alterações atmosféricas em relação ao quê? A mudança do clima e o efeito estufa. Em relação a isso, eu quero hoje apontar para vocês o que seria realmente quem por trás disso faz todo esse controle dessa parte de realmente controlar se estamos ou não emitindo gás carbônico para a atmosfera. E através desse vídeo, que a fonte é o YouTube, rapidinho só para vocês verem o que foi, porque o ponto realmente da história é o quê? Existe uma COP. Essa COP ela é reunida por diversos países e com isso acabam o quê? Direcionando e pautando certos recursos que nós temos que realmente preservar e acabar o quê? Tentando arrumar novos meios de renovar para poder reutilizar. Então, eu trouxe em aula as últimas três, que seriam a COP 2026, que ela aconteceu um ano após a pandemia, que foi no 11 de novembro de 2021, e a COP 2022, que aconteceu também no final de 2022, ano passado, e com isso nós vamos o quê? Avaliar o que realmente eles colocam em pauta, quais são os países que realmente favorecem a esse tipo de medida e quem realmente se impõe e por que se impõe, pessoal. Através desse vídeo, nós já vamos começar e vamos lá. Tudo bem? Precisa de um minuto? Ok. Me escutem todos. De extinção eu entendo um pouquinho. Eu vou dizer uma coisa, e vocês podem até achar isto óbvio. Ser extinto não é nada bom. E provocar sua própria extinção em 70 bilhões de anos, essa é a coisa mais absurda que já ouvi. A gente ao menos teve um asteroide. Qual é a desculpa de vocês? Vocês caminham para um desastre climático. E a cada ano os governos gastam bilhões em subsídios para combustíveis fósseis. Imaginem se tivéssemos gastado bilhões subsidiando meteoros gigantes. É isso que vocês estão fazendo. Pensem em todas as coisas que poderiam fazer com esse dinheiro. Há muita gente no mundo vivendo uma pobreza. Não acham que ajudar essas pessoas faria mais sentido do que, sei lá, pagar pelo extermínio da própria espécie? Agora vou ser realista. Vocês têm uma oportunidade única enquanto reconstroem a economia e se recuperam dessa pandemia. Essa é a grande chance da humanidade. Então, esta é a minha ideia radical. Não escolham a extinção. Salvem sua espécie antes que seja tarde demais. É hora de pararem de dar desculpas e começarem a fazer mudanças. Obrigado.
Como vimos, pessoal, o vídeo, na verdade, ele fez parte dessa última convenção, que foi a COP26, e ele até aponta a pandemia, porque foi um momento onde houve uma crise mundial, e com isso nós temos que o quê? Realmente focar no futuro e realmente resolver o presente. E essa COP, na verdade, ela é nada mais, nada menos que o quê? Um acordo entre todas essas Nações Unidas para defender realmente esses recursos naturais. E estamos falando de recursos, mas sabemos que o quê? Todos eles têm essa parte de, como nós já vimos em outras aulas, o quê? Usamos recursos que, na verdade, eles são o quê? Elementos químicos. E, querendo ou não, temos essa objetividade, conseguimos desenvolver novos mecanismos, por que não tentar amenizar esse impacto que estamos desenvolvendo ao longo dos anos, antes que seja tarde, como o próprio vídeo já diz? Na verdade, como já podemos observar, isso foi uma fala de um dos secretários-gerais da ONU, Antônio Guterres. Sem ação decisiva, estamos jogando com a nossa última oportunidade de literalmente reverter a maré. Por quê? Estamos sempre pensando no quê? Na parte financeira e desenvolvimento e tudo mais. E, na verdade, essa COP, ela traz a atenção de todos os países para que todos realmente tentem entrar num acordo. São debates para quê? Realmente definir o que pode ser ou não feito. Só que isso nós sabemos que não é todo mundo que acaba tendo esse tipo de consciência. Eu trouxe um pouquinho aqui para vocês em relação ao que foi esse posicionamento e o que mudou para nós no Brasil, que na verdade o que eles apoiaram claramente nessa pauta, que os empresários pelo clima. Todo empresário que pensa em gerar um desenvolvimento da sua empresa devidamente sustentável, sem estar agredindo o meio ambiente, com medidas uma preventiva, ele consegue o quê? Eu já comentei em aula com vocês que isso acaba gerando o quê? Alguns pontos dentro da empresa, ela pode acabar o quê? Tendo, além dela ser uma empresa destaque, que isso acaba levando o nome da empresa, ela acaba também tendo recursos que provavelmente vão ser o quê? Reutilizados, alguma bonificação por ela se realmente ser o quê? Exemplos de empresa nesse meio, de você estar aí diretamente sendo companheiro e não desmatando, não prejudicando com poluições e tudo mais. Então, essas medidas são implantadas, é claro que nós sabemos que é a longo prazo, porque da última COP de 2015 até 2021, que foi essa a COP 26, o Brasil ele não obteve as margens que ele precisava realmente demonstrar de melhora, mas pelo menos não evoluiu. Esse foi o histórico que eu achei por trás de todo esse contexto. Então, entre essas convenções, não basta apenas você assinar, você realmente tem que participar e realmente desenvolver alguma medida preventiva para que realmente não continue. Porque, como nós podemos ver, ainda na convenção, 105 países se comprometeram a adotar incentivos para deter e reverter a perda de florestas, degradação do solo até 2030. Após a negociação da COP26, foi assinado um pacto, um protocolo climático de Grosvenor e, na verdade, o documento traz definição de formato do mercado global de carbono, defende a aceleração e a transição energética para as fontes limpas
e estabelecer a redução de emissão de CO2 em 45% até 2030 e neutralidade até 2050. Isso são o quê? Estatísticas, previsões. E com tudo isso, nós também tivemos a recente agora, que é a COP27, que ela também foi colocada. E só para colocar como uma questão em relação a todos os países, pessoal, na COP26, a China e os Estados Unidos, eles não assinaram. Não diretamente, o que acontece? A economia deles vira em torno do petróleo e carvão. Então, houve uma certa resistência nessa COP 2027. Eles, na verdade, eles prometeram, agora no final de 2022, que ela aconteceu no Egito. Qual foi a promessa? Investimento de bilhões para poder tentar amenizar esse impacto causado diretamente. E vamos ver, né? Porque há uma nova COP, que vai estar sendo agora subsidiada agora no final de 2023. E quem sabe eles possam, já que eles não conseguem, porque qual seria a maneira de não se disseminar o dióxido de carbono? Não utilizando petróleo, plantando mais árvores, não emitindo metano, como já vimos que tanto na área da vegetação quanto animais produzem. E mais, mudar toda a área de energia para a área energia renovável e abandonar literalmente a gasolina e o diesel, que seria o que é um problemão para a economia, principalmente desses dois países, porque nós já trouxemos em aula que o que a China é a mais produtora em relação a esse dióxido de carbono, porque em nitrogênio, devido a constante eventos de chuvas ácidas, né? Então não tem nem como eles negarem esse tipo de coisa. E a partir disso, existe um meio de renovação de gases do efeito estufa, só que na verdade isso seria o quê? Uma metodologia muito cara e você acaba não tendo certeza do benefício, porque você vai, através de ventiladores, você ia sugar todo esse CO2 do ar e armazenar no solo. É uma medida cara e não se sabe quais seriam os riscos também. Então, há controvérsias em relação a esse tipo de tecnologia, e além de ser muito cara. E outro ponto que eles também apontam é o que? Ajuda financeiramente os países mais pobres, porque não adianta só todos os países mais fortes, mais desenvolvidos, conseguir fazer o seu papel e os menos desenvolvidos acabarem não conseguindo ajudar ou agregar em alguma coisa. Então, esse é um dos pontos que eles realmente acabam tendo nessas pautas. E desses debates e acordo durante a COP27, nós podemos observar o que exatamente foi abordado, que seria o principal, a descarbonização, que seria uma metodologia, que é o que nós estamos desenvolvendo lentamente, mas ela já está aí, realmente dentro do nosso convívio. Ela vai agregar o quê? Valor aos negócios, melhora a imagem da empresa no mercado, como eu já citei, contribui para o desenvolvimento econômico dos setores sustentáveis da economia e contribui com a sociedade e o meio ambiente. Pode acarretar na redução de impostos, além de certificados de sustentabilidade para o negócio. Já
as energias renováveis são mais baratas a longo prazo. É esse o porém, porque há controvérsias que esse tipo de instalação fotovoltaica é o tipo de instalação, na verdade, que tem um custo excessivo. Só que a partir do momento que for algo popular, com certeza haverá o que? Uma redução dos custos. Então, isso é uma coisa a longo prazo que provavelmente vai funcionar. Já funciona, né? Hoje, a maioria das casas, quem realmente às vezes tem essas condições e está revertendo esse tipo de absorção da energia, acaba tendo esse tipo de opção. A eólica seria o que? Através da energia de cataventos, essa, na verdade, tanto a solar quanto a eólica, elas são o quê? Energias renováveis que há pontos negativos, porque precisamos de sol, perdão, e precisamos de vento. Através desses dois elementos naturais que é realizado a captação da energia. Então, com isso, há controvérsias, são metodologias que já são inseridas, que estão em andamento, só que precisamos de uma terceira opção, se a causa esse tipo de energia ela não consiga suportar toda a demanda. A partir disso, pessoal, podemos ver que o que? Aqui, nesse ponto, quando falamos, é benéfico, porque se formos olhar o gráfico, ele, na verdade, ele aponta que é uma melhoria gigantesca em relação aos anos, pois é o que nós estamos vendo aí. Eles dizem que era vamos reverter até 2030, na verdade há um parâmetro até 2040, o Brasil seja um dos países mais que esteja na linha de frente ali em relação a essa energia renovável. Esse é um ponto aí que eu achei na mídia, que nós estamos entre os países que vamos ser sustentáveis em relação a produzir energia renovável e, assim, agregar o benefício ao meio ambiente. Isso nós podemos ver aí, literalmente, emissão de CO2, eletricidade da frota, como podemos ver no gráfico, capacidade instalada de água e reuso. Então, ao longo dos anos, toda essa melhora contínua e realmente pensando que nós estamos o quê? Diminuindo esse impacto nessa biodiversidade, nós vamos conseguir reverter isso para uma maneira sustentável. E, claro, não é todo mundo que concorda, mas como nós precisamos avaliar a longo prazo, precisamos realmente mudar as nossas investidas. A partir disso, pessoal, entre essas duas fontes renováveis que eu trouxe para vocês, nós temos o quê? A energia do hidrogênio. Sabemos que ele é encontrado uma camada espessa na atmosfera. Então, há é claro, ele tem uma reação química com a água, carvão e petróleo. Só que nós sabemos que existem meios e hoje estão sendo desenvolvidos protótipos, novas pesquisas em cima desse tipo de gás. Por quê? Ele, em sua forma molecular, qual é a maneira de nós encontrarmos em sua fórmula molecular no ar atmosférico, como composição química em substâncias orgânicas e inorgânicas. Nós podemos procurar, como já trouxe em aula, sobre a biomassa, a maneira de encontrarmos eles em resíduos, produzido por nós mesmos, na água, por exemplo, representada pela forma do H2O, que é uma molécula de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e é necessário quebrar essa molécula para que o hidrogênio seja utilizado como combustível.
E os métodos mais comuns para sua utilização são eletrólise, que seria o quê? Um método que consiste na passagem de uma corrente elétrica através da água para a separação de seus elementos básicos, o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio é então recolhido no catado, que seria o quê? Um tipo de um tambor que vai fazer o quê? O armazenamento correto. Assim, carregado negativamente, e o oxigênio no anodo positivo. Ele vai ser tipo uma pilha de bateria. Então, seria mais ou menos dessa forma para vocês conseguirem visualizar. Outra maneira, gasificação, é a produção de hidrogênio para utilização por meio de carvão. Que nós, na verdade, precisamos não utilizar o carvão. Então, é uma medida, apenas um exemplo. Reforma a vapor é um método com menor custo utilizado em indústrias para a separação dos átomos de hidrogênio e de átomos de carbono no metano. Uma medida também, só que como nós citamos o metano, então seria uma medida de último recurso. Que mais? Vale destacar que também sendo estudadas formas de tornar esse processo mais sustentáveis, como exemplo o processo da quebra em meio de eletrólise, que tem sido analisada a possibilidade de utilizar apenas energias renováveis, como a solar e a eólica, para que esse modelo seja promissor. Então, pessoal, seria mais ou menos esse fluxo da armazenação. Nós produzimos o quê? Tanto através da energia. Vou passar um slide à frente só para vocês verem realmente como funciona esse tipo de captação. Aqui eu tenho radiólise, eletrólise e fotocatálise, certo? Ela funcionaria dessa maneira, através da energia gerada entre esses tipos de recursos naturais. Você provoca o quê? Uma combustão entre a água, aonde ela é aquecida, e com isso aquele vapor que foi catalisado, ele é o que? Ele é absorvido e armazenado como o hidrogênio. Seria mais ou menos essa forma que vocês estão vendo aí. Existem as três formas e depois, após a separação, só que o que vai custar é o quê? Toda a parte de equipamentos, tecnologia, porque realmente não teria como. Não, você precisa realmente separar o oxigênio da água. Então, nesse, nesse porém, é o que ainda eles estão em estudo e desenvolvimento para conseguir desenvolver uma medida mais rentável. E aí, a partir disso, começar a ter como essa nova ideia o uso do quê? Usar o hidrogênio renovável. Eles estão, hoje em dia, citando como o hidrogênio verde, que é uma energia que, através da captação de outras energias renováveis, você provoca uma reação química, um aquecimento, onde a estrutura quebra e um túnel consegue sugar aquele material e armazenar como se fosse uma bateria. E a partir disso, são tanques que, querendo ou não, nós vamos ter que ter manutenção e, claro, vai demandar mão de obra, você vai ter mais, vai diminuir o desemprego. Existem esses pontos que temos que focar, né? Então, a partir disso, é uma maneira para 2040, 2050, provavelmente o uso desse tipo de combustível, e aí podemos, de certa forma, acabar deixando o carvão e o petróleo um pouco de lado. Então, quais seriam esses benefícios para todos nós?
grande capacidade de armazenamento, pode ser considerado um combustível de baixo poluente, que na verdade é a base de água, pode ser considerado o quê? Uma geração de energia e aquecimento, podendo ser utilizados em lugares remotos, porque a partir do momento que for conseguir ter um armazenamento correto, é a mesma coisa que levar os combustíveis de um lado para o outro, só que vai ser o quê? Levado o hidrogênio, e dessa forma ele vai ser utilizado como energia, tanto para uso doméstico, indústria, ou até mesmo a área de automóveis e tudo mais. E quais seriam os pontos que sempre tem que ter, os pontos que são as desvantagens? Um método para gerar energia com hidrogênio, como eu já disse, um custo alto a princípio, encontrado ele na natureza, os processos necessários, você vai ter que dispor que é um pouquinho de investimento para poder estar realmente conseguindo, porque não podemos só, como eu acabei de apontar, esperar do sol e do vento, e ficaria meio complicado depender só dessa forma e da biomassa. Então, teríamos que ter um recurso, uma terceira posição de você conseguir retirar esse tipo de elemento químico do meio em que vivemos. Só que seria uma coisa extremamente um investimento de alto risco. E implica também o quê? Custos de transporte e distribuição, porque, como eu disse, nós temos aqui caminhões totalmente, devidamente, que fazem esse transporte do combustível. Exigiria também o mesmo mecanismo para esse tipo de transporte do hidrogênio. Então, a partir disso, o que mais foi relatado nessa COP27? O que eu comentei com vocês em relação a ajudar os países mais carentes. Em relação a isso, eles destinam o quê? Um fundo de perdas e danos para que o objetivo financiamento, assim, esse financiamento seja para os países mais vulneráveis e dessa forma o quê? Ajudar não só o país, só que mundialmente. E agora, como nós podemos ver, a limitação de tentar utilizar esses recursos através de combustíveis fósseis, que seriam o quê? Uma medida, é claro que não vai ser aceita assim claramente e diretamente por todos os países, e agora para uma previsão da próxima COP 28, que ela se estabelecerá em Dubai, e novamente eles vão tentar o quê? Sugeriu que nações em desenvolvimento como China, Índia, Brasil deveriam contribuir no fundo, mas a proposta ainda não foi aprovada. Pessoal, há muitas coisas que realmente eles vão tentando driblar e evitar, mas chega um ponto que não tem o que fazer. Ou você paga ou você desenvolve. Seria essa a medida. E a partir disso, como eu trouxe aí para vocês, desse ano será a previsão de 30 de novembro a 12 de dezembro. Umas pré-sessões acontecerão dia 24 e 29 de setembro. Para quê? O caminho vai ser o quê? Não existe uma pauta que eu tentei até procurar o que eles vão debater nessa próxima COP28. Mas eles querem o quê? Estão empenhados em garantir o processo de transparência em relação ao quê? A melhoria e todos os países tentarem se engajar e participarem dessa melhoria em relação ao quê? A estar aí realmente emitindo gás, carbono e sabendo que nós temos
desenvolvimento e pesquisas e podemos fazer o quê? Coisas rentáveis e sustentáveis para que seja benéfico ao nosso planeta. Pessoal, a aula de hoje, na verdade, eu abordei mais todo esse parâmetro em relação à COP, para vocês compreenderem que existe sim um parâmetro, que existem, como eu já tinha comentado em aula com vocês, que quando existem fiscalizações, existem pautas e legislações por trás. Então, a partir disso, agora vocês têm um pouquinho desse conceito aí para através de que maneira nós podemos agregar, como podemos, através de todo esse conteúdo, trazer propostas de melhoria a longo prazo. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.